Olá, pessoal, sejam bem-vindos todos. Obrigada pela presença de todos. Meu nome é Maria Auxiliadora Martins, eu sou professora da Divisão de Medicina Intensiva do Hospital das Clínicas, da FMRP-USP, e sou presidente do nosso núcleo regional da SOPAT, aqui de Ribeirão. Esse evento, ele tem o apoio da SOPAT, da Sociedade Paulista de Terapia Intensiva, e da nossa instituição, do HC. E a ideia nossa é conversar sobre temas desafiadores no COVID, particularmente no paciente crítico. Fizemos já algumas reuniões e hoje a gente vai falar de um tema particularmente polêmico, que é a anticoagulação no paciente crítico com Covid-19. A nossa intenção é gravar essas aulas e disponibilizar na nossa plataforma do YouTube, todas as quartas, às 20 horas, e as pessoas que estiverem conectadas podem fazer questões no momento, através de chat, que a gente estará lá para responder. E eu peço que todos os ouvintes inscrevam no canal HCRP, CTI, para receber as informações de novas aulas que serão semanais. Então, hoje, eu gostaria de particularmente agradecer ao Dr. Gil de Santos, que é o nosso palestrante. Ele é médico hematologista e hemoterapeuta do Banco de Sangue, do Hemocentro, aqui de Ribeirão Preto. E aos demais debatedores aqui presentes, todos especialistas, intensivistas ou infectologistas, hematologistas, imunologistas, todos experts na área de atuação e que com certeza vamos ter um debate bem produtivo no final sobre esse assunto. Então, o professor Aníbal Basile Filho, o professor Antônio Falcão, professor Benedito Lopes da Fonseca, a professora Carmen Barbas, que é a nossa presidente da SOPAT, que está patrocinando esse evento, professor Carlos Miranda, a doutora Jaciara Viana, o professor Jorge Valiati, a doutora Luciana Oliveira, o doutor Marcelo Pulga, o doutor Marcos Feres e o professor Paulo Lousada. Muito obrigada a todos mesmo, vai ser bem interessante essa conversa aqui hoje. E eu gostaria de convidar o Gil, então, para iniciar a sua apresentação, Gil, assim que você estiver pronto. Em primeiro lugar, obrigado, auxiliadora, pelo convite, pela apresentação. Como você falou, esse é um tema que está em destaque, né, entre os especialistas, os médicos em geral, o hematologista e o intensivista, que é discutir a anticoagulação no paciente em estado crítico com a COVID. Como nós temos visto, lido nesses trabalhos que têm sido publicados recentemente, quer dizer, o fenômeno da trombose tem sido diagnosticado com frequência. Grande parte dos pacientes com a forma grave da doença tem apresentado complicação tromboembólica, e de maneira que a anticoagulação profilática e mesmo terapêutica tem tido destaque nesse meio, né? Então, só para lembrar, fazer uma breve recapitulação, né? A pandemia, vocês todos sabem disso, mas, enfim, a pandemia foi detectada, né? O início dela foi em dezembro, em Wuhan, na China, como todos sabem, causada por um coronavírus, que foi chamado inicialmente de novo coronavírus, e agora é o SARS-CoV-2. SARS-CoV-2 porque tem o SARS-CoV, que agora muitos chamam de SARS-CoV-1, mas na época era o SARS-CoV, né, que provocou aquela epidemia mais circunscrita à China, em 2002, 2003. Depois a MERS-CoV, que foi iniciada em 2012 na Arábia Saudita e se espalhou um pouco para aquela região, e um pouco mais tarde para a Coreia do Sul também, né? Então, são 3 coronavírus que provocam uma doença, ou provocaram uma doença muito grave em uma parcela de pacientes, mas são 7 os tipos de coronavírus que afetam os humanos, e depois os virologistas podem dizer mais a esse respeito. 4 dos quais provocam uma doença leve, que lembra um resfriado comum, que não costuma causar nada além disso, né? O quadro clínico da COVID depende, em grande parte, da expressão do receptor do vírus, pelo menos é o receptor principal. Tem gente que acha
que pode ter mais de um, né? Que é expresso em alguns tecidos e órgãos, por exemplo, no epitélio de alvéolo, né, nos pneumócitos 1 e 2, mais o 2 talvez, o que leva ao quadro de pneumonia. Também é expresso nas vias aéreas superiores, mas em menor densidade e aparentemente é dependente da idade, quer dizer, menos expresso em criança, e a expressão vai aumentando com o passar da idade. Também é expressa em túbulo proximal de rim, o que vai explicar muita coisa que ocorre, né, a insuficiência renal aguda, pelo menos em parte, não só isso, mas certamente deve ter algum papel aí, né, essa infecção direta no rim. Os enterócitos, especialmente de intestino delgado, o que talvez explique esse quadro inicial de diarreia, mas tem outra importância além desse fenômeno. O interessante é que o endotélio expressa, né, quase que todo o endotélio, o que deve explicar, em parte, né, o fenômeno da hipercoagulabilidade sistêmica que ocorre nesses pacientes. Tem sido identificado, então aqui eu coloco exemplos disso, não sei se a imagem está muito boa, mas esse marrom mais escuro é o sinal de maior densidade de expressão desse receptor. Então aqui temos o pulmão, nós temos intestino delgado, nós temos aqui endotélio, né, endotélio, e nós temos rim aqui embaixo. Bom, esses pacientes, como todos sabem, quer dizer, uma parcela deles evolui para um quadro muito grave, né? E eu vou me ater aqui principalmente aos casos que requerem internação em UTI. Quer dizer, em alguns levantamentos a gente vê que a mortalidade é muito alta. Por exemplo, um estudo publicado recentemente mostrando os dados de 2 hospitais em Nova York, em que a mortalidade intra-hospitalar foi em torno de 40%, e dependente da faixa etária do paciente. Então aqui a gente vê uma distribuição por faixa etária, né, dos pacientes graves, e mais escuro, aqui em azul mais escuro, a percentagem de pacientes que foi a óbito naquela faixa etária. Então o que se observa é uma mortalidade muito alta entre 80 e 100 anos, né, em 90 e 100 anos praticamente 90%, 80, 90% dos pacientes foram a óbito, enquanto que entre 20, 29 e 30 anos de idade, a mortalidade foi praticamente zero, né? Há alguns fatores, né, marcadores de risco de óbito foram identificados. Então, aqui esses autores chineses aqui de Wuhan mostraram um dos primeiros artigos clínicos, né, sobre esse assunto, e mostraram que, por exemplo, a coronariopatia aumenta o risco de óbito em mais de 20 vezes, não sei se dá para ver bem aí, está 21,4 aqui, né? Quer dizer, foi dos fatores mais importantes relacionados à taxa de mortalidade, mas outros também são importantes, como a hipertensão arterial, o diabetes, a doença pulmonar obstrutiva crônica. E aqui dos achados laboratoriais, eu coloquei 2 em destaque. Um deles são os valores mais elevados de dímeros D, um marcador importante de trombose e de fibrinólise, né? Então, valores acima de 1 micrograma por ml, sendo que o normal é abaixo de 0,5, está muito associado 20 vezes mais a risco de óbito. E aqui o tempo de protrombina, também um outro teste de coagulação muito importante, muito usado, em que valores igual ou maior de 16 segundos está relacionado a um risco de óbito de quase 5 vezes maior. Então, aqui do lado também a gente observa, né, que os pacientes que foram a óbito em vermelho, né, nessa linha vermelha, apresentam dímeros D crescentemente aumentados até o desfecho final, né? Assim como outros marcadores de inflamação, por exemplo, IL-6, ferritina e outros que são importantes para avaliar o paciente sob risco, né, de trombose, lembrando que trombose e inflamação são fenômenos muito interligados entre si e às vezes difíceis de distinguir um do outro, né? Então, falando um pouquinho da hipercoagulabilidade,
nessa doença, quer dizer, a hipercoagulabilidade, os fatores de risco para trombose em pacientes clínicos em estado grave são muito conhecidos, né? A idade, por exemplo, a imobilidade, a maioria dos pacientes em UTI está entubado, inclusive, né? Grande parte dos pacientes com Covid apresentam IMC acima de 30, a gente tem observado isso aqui. Alguns têm outras doenças, a maioria, inclusive, como diabetes, hipertensão, mas o câncer também aumenta o risco. E o estado inflamatório, de hiperinflamação local e sistêmica observado nesses pacientes, certamente contribui muito para o risco de trombose. Esse fenômeno, essa associação entre doença infecciosa aguda e risco de trombose venosa já é conhecido já há vários anos. Por exemplo, esse estudo aqui mostrou que pacientes com doença grave, né, e com doença infecciosa tem um risco quase 2 vezes aumentado em relação ao paciente que não tem doença infecciosa, além de outros riscos aqui, né? Mas o que nos interessa é uma doença infecciosa aguda que aumenta o risco de trombose venosa. Tem vários não, mas pelo menos tem dois sistemas de pontuação que ajudam o clínico a definir o risco de trombose. Eu coloquei só um deles aqui, talvez nem o melhor, que é o sistema PADOA de pontuação de risco para trombose venosa, que foi elaborado para pacientes internados em enfermaria. Ele não foi validado para UTI, no entanto, ainda assim, ele é usado, né, para UTI. E eu coloquei aqui um exemplo de um paciente mais ou menos, digamos, típico, né, com a COVID, e que a gente preenche isso aqui em 30 segundos e tem um número de pontos que orienta a respeito da necessidade de anticoagulação, pelo menos profilaxia, né, para trombose. Então, esse paciente aqui não tinha câncer, não tinha história de trombose venosa profunda, mas tinha uma mobilidade reduzida, estava em UTI, não tinha uma condição trombofílica conhecida, genética, por exemplo, não tinha tido trauma nem cirurgia, mas era idoso, e tinha insuficiência respiratória, não tinha sequela de AVC, não tinha tido AVC, mas tinha infecção aguda, era obeso, enfim, ele tinha 7 pontos e bastariam 4 pontos, né, 4 ou mais pontos para se indicar a profilaxia. Eu não sou muito adepto desses sistemas de pontuação, mas às vezes eles ajudam, especialmente quando é um especialista que está lidando com essa questão, né. Esse sistema especificamente não foi plenamente validado, como eu falei, para pacientes mais graves, e ele foi usado e também não foi validado muito para grupos específicos de paciente, mas, enfim, ele é muito usado ainda, né? Nos pacientes de COVID, a gente tem observado isso, que é quase a regra, né, dos pacientes mais graves, algumas alterações laboratoriais que sugerem ou são fortemente indicativas da hipercoagulabilidade. Então, eu salientei aqui alguns desses exames. Por exemplo, o dímeros-D, que quase sempre está aumentado, né? Em todos esses pacientes que eu tenho visto, o dímeros-D está aumentado. O fibrinogênio muito aumentado, acima de 500, né? Por exemplo. E aqui nós temos alguns fatores da coagulação que são também proteínas de fase aguda, como o fator de von Willebrand, que além de tudo é um marcador de lesão endotelial, conhecido, muito usado para esse fim. A gente sabe que na COVID há lesão endotelial, local em pulmão, mas também em outros sítios, em outros órgãos. E o fator 8, que acompanha também o fator de von Willebrand, que costuma estar aumentado muito nesses pacientes, né? Em geral, esse fenômeno ocorre também em outras causas de insuficiência respiratória por causa infecciosa, por outros vírus. Eu coloquei aqui ao lado, né, alguns exemplos, existe pequena variação, mas esse é um fenômeno já conhecido, né, que já foi detectado, por exemplo, na infecção pelo H1N1, talvez não na mesma magnitude, certamente não na mesma magnitude, mas na SARS clássica isso foi observado também. Outros autores, aqui um grupo italiano que mostrou, além dessas alterações, né, de fatores de coagulação, etc., eles fizeram tromboelastografia e mostraram uma maior amplitude do coágulo, né, e esse ângulo aqui mais agudo, que sugere, melhor, indica, né, uma hipercoagulabilidade na COVID.
O número de pacientes aqui foi pequeno, não me lembro exatamente quantos, eu acho que 14 pacientes, mas, enfim, esse foi um achado muito recorrente nesse grupo de pacientes, mostrando, então, essa hipercoagulabilidade que ocorre nessa doença, né? Esse slide aqui é mais para mostrar, né, o risco de trombose na COVID e também em outras doenças ADES, né, como dizem em inglês, quer dizer, o risco tromboembólico parece ser maior na COVID do que nas síndromes respiratórias de outra causa. Então, aqui, com a população, depois de um pareamento, né, por idade, por exemplo, em que se observou que o risco de trombose venosa era 2,5 vezes na COVID em relação a outras causas dessa doença, né? E o risco de embolia pulmonar, de trombose pulmonar, era 6 vezes maior, quer dizer, prevalecia aqui um risco de trombose de TEP, né? Um achado interessante, que me intrigou um pouco, foi o fato de que esses pacientes com COVID requerem, a gente precisa até confirmar isso com os nefrologistas, requerem o uso mais frequente de circuitos para diálise, provavelmente por causa de trombose no circuito, e que é uma coisa interessante de observar aqui no nosso meio também, né? Bom, ainda nesse assunto, eu menciono aqui um artigo muito citado recentemente, um grupo holandês, em que eles observaram mais de 180 pacientes com pneumonia grave por Covid e observaram que a trombose ocorreu em 75 desses pacientes, que dá mais ou menos 40 e poucos por cento, ou seja, mais de 40% dos pacientes com a forma grave tiveram um fenômeno trombótico, a maioria deles venosa, né? Então, dos que tiveram, mais de 80% teve TEP, e uma minoria teve uma trombose venosa periférica, em membros inferiores, mostrando que esse fenômeno trombótico ocorre principalmente em pulmão, como aliás seria de esperar, né? Mas uma certa percentagem também teve trombose arterial, principalmente ADC isquêmico. O número de óbitos foi relativamente elevado, no entanto, isso aqui está subestimado, porque havia ainda muitos pacientes internados e entubados, provavelmente esse número aqui é maior. Achados interessantes aqui são o risco de morte de quem teve um fenômeno trombótico, que é 5 vezes maior do que quem não teve, e outro achado interessante que 17 dos pacientes, desses 180, vinham uma anticoagulação prévia, AMA, por outras razões, né? Por exemplo, válvula e, enfim, outras razões. E esses pacientes tiveram um risco de trombose muito inferior àqueles que não faziam uso de anticoagulante, quer dizer, significativamente menor. Quer dizer, a anticoagulação plena prévia, aparentemente, protege esses pacientes do risco de trombose, a despeito de não ter havido aqui, ter sido detectado impacto na mortalidade, até porque também o número de pacientes era muito pequeno, né, 17 apenas com anticoagulação prévia, o que levou os autores a sugerir, na verdade são 2 artigos encadeados, né, um atualizou as informações do outro, e no artigo original que eles mantiveram, né, na discussão, na recomendação, então eles sugeriram que talvez seja interessante aumentar a dose profilática para uma dose profilática mais alta, né? Por exemplo, a da enoxaparina de 40 miligramas por dia para 40 miligramas 2 vezes ao dia. Enfim, isso não foi plenamente comprovado, mas foi uma sugestão dos autores. Outro artigo publicado mais recentemente, agora num número pequeno de pacientes, 34 no total, mas que mostrou impressionantes 80% de trombose venosa. Já a admissão no CTI, 65% dos pacientes tinham trombose em membros, em alguns dos membros, e 48 horas depois, quer dizer, eles fizeram sistematicamente ultrassom, a admissão, e 48 horas depois, e mostraram que, como eu falei, praticamente 80% deles apresentavam trombose, especialmente distal, né, nos membros. Quer dizer,
Talvez isso aqui justifique, talvez, busca ativa de fenômeno trombótico a despeito dos riscos que isso acarreta. Bom, também tem sido observado, né, em autópsias de pacientes, esse fenômeno trombótico, especialmente pulmão. Esse aqui é um artigo publicado pelo pessoal da patologia da USP lá de São Paulo, que fizeram 10 autópsias minimamente invasivas, guiadas por ultrassom, e que mostraram em pulmão essa destruição alveolar impressionante, né? E aqui depósitos de fibrina em vasos, em arteríolas pulmonares, que a gente observa aqui, e que mostram esse fenômeno microtrombótico quase como regra no paciente que vai a óbito, talvez no paciente grave. Bom, lembrando também que a gente pode ter alguns sinais de deterioração clínica, né? E eu gostaria de comentar alguma coisa também, antes de falar de anticoagulação, da importância da plaquetopenia e o choque séptico e CIVD, né? Quer dizer, a plaqueta, a contagem, o número de plaquetas é um excelente indicador de deterioração clínica, de consumo, de coagulopatia de consumo, porque ela é rapidamente consumida na coagulação intravascular disseminada, fenômeno, aliás, que a gente não tem observado plenamente em pacientes com Covid, a não ser em casos extremos, digamos assim, né, no espectro clínico. Mas, enfim, eu acho que vale a pena mencionar que a gente tem de observar muito a contagem de plaquetas, porque ela está diretamente relacionada é um excelente biomarcador de prognóstico em paciente com infecção. Quer dizer, aqui é um estudo multicêntrico, com mais de quase 1.500 pessoas, em que se mostrou que contagens inferiores a 50.000 levam, né, é um indicador poderoso de prognóstico. Quer dizer, a mortalidade é muito maior nesses pacientes. Aqui é a curva de sobrevida, na verdade, né, que é inferior, quer dizer, mais da metade dos pacientes não sobreviveu quando a contagem de plaquetas era inferior a 50.000. Quer dizer, é um marcador muito importante. Aqui, na COVID, a plaquetopenia também tem importância. Ela não é muito observada nesses casos que eu tenho visto. Não me lembro de uma plaquetopenia grave abaixo de 50.000, por exemplo, né? Mas ela também é um indicador de prognóstico. Então aqui a gente tem, né, os indivíduos que sobreviveram aqui no alto, né, tem uma contagem muito maior, e aqui os pacientes que foram a óbito com contagens mais baixas, né? Esse outro gráfico aqui ao lado é interessante também, porque ele correlaciona, né, a faixa de contagem, de concentração de plaquetas com a taxa de mortalidade, e a gente vê que acima de 150.000 a mortalidade é baixa, de 5%, e ela pode ser muito alta, 90%, quando inferior a 50.000. Então, a plaqueta a gente tem de prestar atenção. Como eu falei, a coagulação intravascular disseminada, clássica, né, aquela coagulopatia de consumo, não tem sido muito observada na COVID, exceto em situações, digamos, terminais ou com uma sobreposição de infecção bacteriana, que é um fenômeno que ocorre, né, com uma certa frequência em terapia intensiva. Mas é um fenômeno, em parte, oculto, né, oculto, até que ele se torne muito evidente numa fase mais catastrófica, digamos assim, e essa fase mais oculta é de hipóxia tecidual, de trombose na microvasculatura, especialmente na vênula pós-capilar, não só nela, mas especialmente nela, né, ao contrário do que ocorre em outras microangiopatias trombóticas, como a PTT, em que esse fenômeno é mais comum na arteríola, né, e isso aqui precede a alteração da hemostasia, da plaquetopenia, do consumo dos fatores, né? Então, basicamente, nós temos dois fenótipos, há até uma sobreposição entre eles, né? Mas são dois fenótipos básicos. Uma fase inicial é mais trombótica e numa fase mais tardia é mais hemorrágica, que, como eu falei, tem sido menos visto em paciente com Covid. Então, isso aqui dá uma ideia, né, desse fenômeno.
quer dizer, uma fase inicial trombótica que vai se esgotando e vai virando uma fase hemorrágica de consumo de fatores, de plaquetas, né, em que os procoagulantes também vão diminuindo. Isso tem um reflexo, né, tem um reflexo laboratorial, né, que a gente observa na COVID. Então, nessa fase inicial, o que a gente observa é uma contagem de plaquetas normal ou elevada, e elevada frequentemente por causa do fenômeno inflamatório, quer dizer, a plaquetose é comum em fenômenos inflamatórios. A gente tem observado quase que como regra, né, uma hiperfibrinogenemia, isso é fundamental, porque o fibrinogênio é um fator de coagulação, claro, mas também é uma proteína de fase aguda, então é um excelente marcador de inflamação quando o fenômeno de consumo ainda não ocorreu, porque depois ele pode ser consumido, né, numa fase mais tardia. O que a gente observa também é uma elevação dos dímeros D, como já foi mencionado, e, curiosamente, o TTPA, que é um pouco mais sensível do que o TP para essa finalidade, pode estar encurtado, frequentemente está encurtado nessa fase, digamos, protrombótica, mas, evidentemente, esse encurtamento não tem uma correlação linear com o grau de hipercoagulabilidade, quer dizer, ele não serve para quantificar a hipercoagulabilidade, ele só mostra que, enfim, esse fenômeno deve também estar ocorrendo, mas ele nem é dos principais marcadores para isso. E naquela fase mais tardia, como eu já mencionei, é comum a plaquetopenia, a hipofibrinogenemia, né, o prolongamento dos tempos de coagulação, enfim, coagulopatia de consumo, que, como eu também já falei, não tem sido observado com tanta frequência na COVID. Bom, eu acho que isso aqui convém, né, o pessoal, os intensivistas, saberem, quer dizer, há sistemas de pontuação também para fazer diagnóstico de coagulação intravascular disseminada, e um deles é o preconizado pela Sociedade Internacional de Trombose, né, de hemostasia, e ele se baseia nos 3 pilares, né, do fenômeno hemostático, que é da hemostasia primária, então ele leva em consideração o número, né, de plaquetas, e acima de 100 mil, 0, e abaixo de 50 mil dá 2 pontos. A presença de dímeros D, que revela que, em grande parte, a coagulação, mas a fibrinólise, né, então, menos de 5 a mais de 5 vezes o limite superior da normalidade. Para nós, aqui no HC, seria entre 0,5 e 2,5, né, esse 1 ponto, e acima de 2,5 já seria grave, já receberia 2 pontos. E aqui mostrando a coagulação propriamente dita, né, o tempo de protrombina, em que eles mostram aumento por segundo, quer dizer, acima de 6 segundos já é mais grave, e o fibrinogênio, como eu já falei, a gente não tem visto hipofibrinogenemia, mas isso aqui é para o diagnóstico da CIVD clássica, em que esse fenômeno do consumo de fibrinogênio é quase que a regra, né? Bom, isso prepara a gente para falar um pouco de anticoagulação nesses pacientes. Quer dizer, a gente basicamente usa anticoagulantes parenterais, depois eu vou fazer alguns comentários a respeito do uso de anticoagulantes orais. Então, só relembrando, quer dizer, nós temos 2 tipos de anticoagulantes parenterais, aqueles de ação indireta, em geral sempre, né, por meio da ligação com a antitrombina, né? Então, eles não têm uma ação anticoagulante intrínseca, mas dependem da sua ligação com a antitrombina, e as heparinas são exemplos clássicos. O fundaparinux é menos usado, mas pode, danaparoide eu acho que é pouco usado também, né? E aqueles que têm uma ação anticoagulante direta, que também não são muito usados, e o exemplo clássico aqui são as iridinas, que é aquela substância produzida pela sanguessuga, né? E tem suas indicações, mas, enfim, é pouco usado. Quer dizer, eu vou me ater aqui, basicamente, ao uso da heparina não fracionada e heparina de baixo peso molecular, especialmente da enoxaparina, mas, enfim, existem outras, da alteparina, por exemplo, né? Bom, a primeira dúvida que surge, né, qual heparina que se deve usar, né, a de baixo peso, heparina não fracionada, quer dizer, isso depende de um monte
aspectos, né? Mas eu acho que é importante lembrar fazer algumas considerações a esse respeito. Por exemplo, a heparina de baixo peso molecular, essa primeira aqui, tem um efeito anticoagulante mais previsível, porque tem maior biodisponibilidade, né? É uma molécula menor, e que tem se liga menos a proteínas e a células, enfim, ela tem uma maior biodisponibilidade, por isso o seu efeito anticoagulante é mais previsível. Ela pode ser administrada uma vez ao dia, mas 2 vezes também pode ser. Ela é mais segura porque ela tem menos risco, né, oferece menos risco de induzir a plaquetopenia, e é tão efetiva quanto a outra heparina. Tem uma vantagem de não requerer a monitorização laboratorial, em regra não requer, eventualmente pode requerer sim, né? Só tem o problema do seu uso na insuficiência renal, muitas delas não são recomendadas com clearance de creatinina inferior a 30, apesar de que talvez para uso profilático possa, né? A heparina não fracionada é mais antiga, né? O problema dela é que, por exemplo, apenas 1/3 expressa o pentasacarídeo de ligação antitrombina, quer dizer, a maior parte da heparina que a gente usa não tem efeito anticoagulante. É 1/3, e às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos. Né? Depende do lote, do produto, depende de um monte de coisa. E o maior problema é que ela se liga a proteínas do plasma, a um monte de proteínas do plasma, e as células, como as células endoteliais e os monócitos. Lembrando que ela é um glicosaminoglicano, né? E ela tem essa função mesmo, né? de proteger as células, enfim, de se ligar às células, e esse fenômeno ocorre. Só lembrando, né, que ela tem um peso molecular de 1/3 da heparina não fracionada, mais ou menos, né? Então é alguma coisa entre 4 e 5 mil Daltons, enquanto que a heparina tem uma média de 15 mil, uma dispersão muito maior, né, chegando aqui a 30 mil, até mais, 40 mil Daltons na heparina não fracionada. Eu já falei de um dos problemas, né, da heparina, depois eu falo mais da anticoagulação, mas já vou falar de um dos problemas dela, que é a plaquetopenia imune causada por ela. É uma complicação grave, né, que pode ocorrer, em geral é detectada quando ocorre depois do 5º dia de uso, até o 10º dia de uso, um fenômeno imune causado por uma IgG, que é anti o complexo heparina e um fator plaquetário, chamado fator plaquetário 4, né? E esse fenômeno ativa a plaqueta e leva à trombose. Então, a despeito da plaquetopenia, esses pacientes têm trombose. E eu falei disso agora para dizer que a heparina de baixo peso molecular oferece menos risco do que a heparina não fracionada quanto a essa complicação temida, né, do seu uso. Bom, aqui falando um pouco da heparina de baixo molecular, uma profilaxia em baixa dose de 40 miligramas de enoxaparina, né? Isso não é em paciente com Covid, em paciente em UTI, né? E se mostra, né, que há, de fato, uma redução importante da frequência, né, da incidência de fenômenos trombóticos. A despeito de não ter sido mostrado de maneira clara, e aqui não mostrou mesmo nessa meta-análise, redução da mortalidade, né? Mas, enfim, a TVP é menos comum quando se faz o uso profilático. E aqui, né, a gente também mostra em pacientes de UTI, pacientes em estado clínico grave, né, comparando a heparina de baixo peso molecular com a heparina não fracionada, a diferença não é muito grande. No entanto, parece ter havido aqui uma vantagem, né, de uma leve redução da incidência de fenômenos trombóticos com o uso da heparina de baixo peso. Talvez até por ser mais fácil, né, de mais fácil manejo do que a outra, e depois eu vou fazer alguns comentários a esse respeito, né? Bom, na COVID, especificamente, né, aqui esse é um dos estudos mais citados, né, foi publicado, se não me engano, em março agora, pelo grupo chinês também, de Wuhan,
Tang. Ele estudou 450 pacientes, e ele mostrou, né, que os pacientes em uso de heparina tinham benefício, quer dizer, um subgrupo desses pacientes, aqueles que tinham um quadro clínico mais grave. Esse quadro clínico mais grave era dado, né, exatamente pela coagulopatia, né, aqueles que tinham uma coagulopatia mais grave apresentavam um benefício, né, em termos de sobrevida. E um outro marcador importante, que era um aumento de mais de 6 vezes do D-D em relação ao limite superior da normalidade. Então, eles observaram que a heparina profilática trazia benefícios para esses pacientes com quadro clínico mais grave. O curioso aqui é nessa faixa em que não havia um grande aumento de D, né, que é um marcador de coagulação e de fibrinólise. Na verdade, a gente pode mais ou menos dizer que ele está aumentado na hipercoagulabilidade. Nesses pacientes não se observou esse fenômeno, talvez até o contrário, quer dizer, na verdade o P aqui não foi significativo, mas observou-se que a mortalidade até o 28º dia era maior no grupo que usou a heparina do que aquele que não usou. Quer dizer, isso aqui não diz muita coisa, é certo que a gente tem que tomar cuidado, talvez, em investigar melhor, né, se esses pacientes com quadro mais leve de Covid, de fato, requerem o uso desse medicamento. Né? Bom, foi mostrado, eu vou passar rapidamente por isso, né, que esse risco de TVP também ocorre em outras viroses, H1N1, por exemplo. Aqui eu usei mais para comparar a anticoagulação plena, né, se a anticoagulação plena, de fato, reduzia o risco de pacientes, quer dizer, o risco era 33 vezes menor nos pacientes em anticoagulação plena do que do que aqueles que não usavam, né? Bom, falando algumas coisas a respeito, né, do diagnóstico de trombose venosa, TVP e TEP, é bom lembrar que há algumas dificuldades para fazer esse diagnóstico, quer dizer, especialmente nesse momento, quer dizer, há um grande aumento da demanda por exame de imagem, a gente sabe disso. Há uma dificuldade grande de diagnosticar a TEP, porque esses pacientes têm uma pneumonia subjacente, têm os dímeros D previamente elevados, né? Então, quer dizer, os valores basais aí confundem um pouco. A tomografia computadorizada de acompanhamento é difícil de ser realizada, porque oferece risco para o paciente com estabilidade hemodinâmica, quer dizer, deslocamento até o serviço de radiologia muitas vezes é impossível. O uso de contraste também não deve ser feito, porque a maioria desses pacientes tem insuficiência renal, e existe um risco para o pessoal que transporta e que vai atender esse paciente lá. Então, a maioria dos serviços não preconiza o uso da tomografia computadorizada para acompanhar esses pacientes, portanto, é mais difícil fazer o diagnóstico de TEP. O ultrassom pode ser usado, no entanto, há um risco, né, para o pessoal da ultrassonografia e que tem desinfectado o equipamento entre um exame e outro. Tanto que alguns serviços têm deixado um equipamento específico dedicado, né, a uma UTI de Covid, exatamente para atender a essas necessidades, né. Portanto, muitos autores têm preconizado a anticoagulação plena, quer dizer, tudo isso para dizer, né, que a TEP presumida pode ser uma boa indicação de anticoagulação plena. Por exemplo, né, esses pacientes podem apresentar, em geral, por exemplo, piora súbita da função pulmonar, com elevação dos dímeros D. Muitas vezes não se faz um diagnóstico ou não se pensa, ou quase se descarta uma infecção bacteriana, quer dizer, então tudo isso poderia justificar para alguns uma anticoagulação plena, dada a dificuldade de fazer o diagnóstico de TEP, né, desde que haja um baixo risco de hemorragia. Bom, eu coloquei aqui, né, em forma de um fluxograma, uma sugestão de anticoagulação para pacientes internados, não só em UTI, mas para pacientes internados, em que eu falo, né, da enoxaparina, heparina de baixo peso, mas pode ser uma outra heparina de baixo peso, para aqueles pacientes com clearance acima de 30 ml por minuto. Então, o paciente internado, eu dividi aqui em caso grave e moderado. Moderado seria com pneumonia,
dímeros D elevados, mas internado em enfermaria, e aqui o paciente de UTI, frequentemente é entubado, né, em ventilação mecânica. Quer dizer, o uso profilático seria de enoxaparina, 40 miligramas por dia, então heparina não fracionada, 5.000, 2 vezes ao dia, tem gente para pacientes maiores, 3 vezes ao dia, né? E a profilaxia no paciente grave poderia ser um pouco mais agressivo, poderia, né? Ou 40 miligramas 2 vezes ao dia, ou 60 miligramas por dia, como eu também já vi pessoas recomendando, quer dizer, um aumento de 40% para a dose basal, ou a heparina não fracionada, mas enfim, na dose terapêutica a gente dá a enoxaparina 1 miligrama por quilo 2 vezes ao dia, ou então a heparina não fracionada nessa dose mais alta, de 80 unidades por quilo, de um bolo, seguida por mais ou menos 18 unidades por quilo por hora, mas que requer a monitorização. Esse é um problema do uso da heparina não fracionada, quer dizer, a necessidade de monitorização, e a monitorização é um problema, né, já é feita pelo TTPA e talvez não seja ideal. Os pacientes que têm anticoagulação prévia, né, alguns deles vinham já anticoagulados, se for um caso moderado, pode-se manter a anticoagulação oral, pode-se, não é talvez recomendado, mas pode. No caso mais grave, eu acho que é recomendado mudar para a heparina, porque oferece um manejo mais seguro, né, especialmente porque esses pacientes podem requerer de um momento a outro um procedimento invasivo, né. A heparina não interage com outras drogas, antivirais, por exemplo, imunossupressoras, e tem uma biodisponibilidade mais previsível, até porque é um anticoagulante oral, e eu vou comentar sobre isso, pode ter problemas de absorção nessas situações, né? Então, isso aqui é a mesma coisa, só que eu pus por extenso para facilitar, tem gente que prefere ler assim, mas, enfim, é a mesma coisa. E aqui eu coloquei, né, só um modelinho, né, de conduta para o pessoal da UTI. Eu não vou ler isso aqui, mas para como lidar com as doses em bolo ou de infusão contínua, né, porque aqui é basicamente de infusão contínua da heparina, a depender do resultado do TTPA, né, em segundos aqui, então menos de 35 e praticamente incoagulável aqui, né? Então, como fazer, eu acho que é útil para o pessoal de CTI. Eu acho que vale a pena lembrar também que a heparina tem outras ações importantes e que cada vez são mais descritas na literatura. Uma delas é uma ação anti-inflamatória, ela diminui, por exemplo, a adesividade do neutrófilo, do monócito e da plaqueta ao endotélio. Ela diminui, quer dizer, ela tem uma ação anti-inflamatória direta, né? E também tem uma ação anti-inflamatória indireta, que é por diminuir a produção de trombina, e a trombina é um agente pró-inflamatório, quer dizer, ele não é só pró-coagulante, a trombina tem ações inflamatórias diretas, então a supressão da formação de trombina contribui para a melhora dessa questão inflamatória, especialmente num paciente com esse fenômeno de hiperinflamação. E parece, inclusive, que ela tem alguma ação antiviral, né, especificamente SARS-CoV-2, porque ela se liga à proteína S1 e diminui um pouco aqui a lise de células, né, aumentando a dose da heparina. Bom, o que falar de anticoagulantes orais, né? A anticoagulação oral é um problema, porque esses anticoagulantes orais devem ter uma biodisponibilidade alterada por lesão intestinal, deve haver uma diminuição da absorção deles, né, no intestino. A varfarina é um problema também maior ainda, porque, além disso, ela é de difícil manejo, numa situação de paciente mais grave, que requer ou pode requerer um procedimento de urgência, né, por exemplo, uma punção de uma veia central, uma traqueostomia, enfim, né. Os anticoagulantes diretos, como eu já mencionei, interagem ou podem interagir com outras drogas e ter seus efeitos diminuídos ou aumentados, né. Pode requerer ajuste em hemodiálise, por exemplo, a dabigatrana é removida por diálise, e muitos desses pacientes estão em esquema dialítico, né.
eles não dispõem de antídotos disponíveis, aqui, um anticoagulante direto, né? E, como eu falei, pode ser removido por diálise. Eles têm uma meia-vida mais prolongada do que a heparina, e isso pode ser um problema. E alguns até mantêm, né, a anticoagulação. Bom, eu acho que vale a pena fazer algumas considerações sobre outros aspectos que eu considero importantes. Uma delas é a viscosidade sanguínea, que é muito aumentada no paciente com quadro clínico de hiperinflamação. Quer dizer, a gente tem um aumento de proteínas de fase aguda, especialmente o fibrinogênio, e o fibrinogênio é um dos mais importantes fatores para o aumento da viscosidade plasmática, né? Que, por exemplo, o sangue total tem uma viscosidade de 4 vezes a da água, e do plasma de 1,5 vezes, 1,8 vezes a da água, e o fibrinogênio é o principal responsável por isso. Então, quando aumenta as proteínas de fase aguda, a viscosidade plasmática pode aumentar em 50%, o que é muito, e isso aumenta o risco de trombose. Então, além do fibrinogênio, tem aumento de gama-globulinas, as proteínas de fase, outras proteínas de fase aguda, as próprias hemácias têm uma diminuição da deformabilidade, né? Além de que o paciente pode estar desidratado, enfim. Quer dizer, existe, além do aspecto inflamatório, ou melhor, isso aqui é parte do aspecto inflamatório, né? Quer dizer, um aumento da viscosidade que tem que ser levado em consideração, portanto, deve-se preconizar a transfusão de hemácias com muito cuidado nesses pacientes, usar critérios baixos de hemoglobina para indicar a transfusão, provavelmente de 7 ou menos do que isso, porque ao contrário, né, do que se pretende com a transfusão de hemácias, de aumentar o transporte de oxigênio, pode ocorrer o oposto, né, além de se provocar trombose numa situação como essa. Então, isso eu acho que vale a pena. E o risco de trombose aumenta 20% a cada desvio padrão acima, né, né? E é interessante porque a anemia nesses pacientes, uma anemia que se instala rapidamente, é compensatória em relação a esse fenômeno da hiperviscosidade. Ou seja, é uma anemia que traz benefício para o paciente. Bom, só lembrando, né, que a OMS agora publicou 5 dias atrás, só isso aqui com respeito, né, ao tromboembolismo observado na Covid, não diz muita coisa aqui, né, a não ser que ela é um fenômeno comum e que a profilaxia deve ser feita, etc. e tal, quer dizer, na verdade, não disse muito a esse respeito, né. Bom, só para concluir, né, quer dizer, a coagulopatia e a trombose são fenômenos frequentes na COVID, a plaquetopenia é infrequente, mas quando ocorre tem importância prognóstica. São alguns exames simples, eu acho que devem ser solicitados de rotina, como D, tempo de protrombina, contagem de plaquetas, fibrinogênio e alguns marcadores de inflamação, como a proteína C reativa. A ferritina também tem sido usada, ela tem seu benefício, ela demora um pouco mais para cair, mas enfim, né? A heparina de baixo peso ou a não fracionada profilática, eu acho que deve ser indicada nos casos de COVID moderada, e certamente grave, né? Talvez, no caso grave, uma profilaxia com dose mais alta, né? O uso da heparina em dose plena, eu acho que ainda é reservada para diagnóstico de TVP e TEP, ou diagnosticada, ou pelo menos presumida, eu acho que tem uma boa indicação. Do contrário, ela deve ser ainda reservada para investigação científica, para ensaios clínicos, né? Com protocolos investigativos. E a heparina não fracionada em dose plena tem a inconveniência de requerer a monitorização, e a monitorização no nosso meio aqui é feita por TTPA, sendo que o ideal talvez seja, né, da ação anti-fator 10 ativado, que não é disponível na maioria dos serviços. E o TTPA não é tão fidedigno assim, né, para avaliar essa questão. Bom, eu sei que essa é uma apresentação um tanto árida, especialmente para quem não é hematologista, né? Então eu quis terminar de uma maneira mais amena aí, porque, na verdade, eu me lembrei do meu pai recentemente, porque faz 19 anos que ele morreu, e eu converso com ele sempre, vamos dizer assim, e recebo dele conselhos, inclusive hoje, né? Quando eu passo por um sufoco, né? E a gente está passando por esse sufoco da Covid, e eu me lembrei dessa
dessa epígrafe de um livro do Jorge Andrade, que foi um grande dramaturgo aqui de Barretos, né, que ele colocou essa epígrafe do Arthur da Távola, que fala exatamente, né, da redescoberta do pai morto, e eu sinto exatamente isso aqui que ele falou. Eu agradeço a atenção de vocês, espero ter dado alguma contribuição. Eu sei que eu não falei nenhuma novidade, tem gente aí que sabe mais do que eu com respeito a esses aspectos de anticoagulação na Covid, mas enfim, foi isso que eu fui capaz de fazer, né? Muito obrigado. Ô Gil, muito obrigada pela apresentação, excelente, realmente completa. Eu esqueci de falar no início, mas o Gil deu para perceber, né, tem vasta experiência no assunto e é um dos idealizadores do nosso projeto aqui, que a UTI está participando, do uso do plasma de convalescente em paciente com Covid-19. Eu queria fazer uma pergunta para o Gil. Ô Gil, se você puder só finalizar a sua apresentação, só para aí acho que a imagem fica melhor para as pessoas. Parar a apresentação. Eu paro a apresentação. Isso. Ótimo. Então, eu queria fazer uma pergunta para o Gil e para os demais, assim, do ponto de vista de pulmão, existe dois fenótipos muito bem descritos por Gattinone de situações de alta e de baixa complacência. Dentre aquela de baixa complacência é similar à síndrome de desconforto respiratório, onde o paciente tem mais shunt, ele tem mais comprometimento alveolar, e eles respondem, muitas vezes, melhor à ventilação protetora e à prona. E o outro fenótipo é aquele fenótipo mais espaço morto, onde o paciente teria fenômenos trombóticos mais evidentes. E aí eu queria perguntar para vocês, do ponto de vista clínico e tomográfico, se a gente tiver esse fenótipo num caso, o que vocês acham de indicar uma heparinização plena ou ter mais uma indicação mais específica de anticoagular esses casos onde a gente pensa que esses fenômenos trombóticos estão mais evidentes ali? Queria a opinião de vocês, do ponto de vista clínico e tomográfico. Acho que a tomografia nos daria essa noção. Bom, talvez eu não seja a pessoa, certamente eu não sou a pessoa mais qualificada para isso, e eu acho que o Carlos Miranda está presente aí, ele talvez tenha algo a dizer a esse respeito, é a própria Luciana, né? Eu vou só repetir uma das coisas que eu havia dito, quer dizer, a da dificuldade em fazer tomografia e angiotomografia, ainda mais angiotomografia, num paciente internado em UTI e com insuficiência renal, né? Eu não sei, na maioria dos pacientes talvez não fosse possível realizar esse exame. Eu não sei como tem sido a experiência de vocês aí na UTI. Mas eu acho que vale a pena, né, do ponto de vista clínico, talvez, lançar a mão dessa ideia, né, mais do que mencionar o exame em si, da ideia da TEP, ou da presumida, quer dizer, você acredita que seja TEP, mesmo que não tenha tido uma comprovação por imagem dessa complicação. Então, tem muita gente, inclusive, recomendando fazer a anticoagulação plena em situações em que você acredita que seja isso, né? Até porque você não tem muito tempo de investigar e talvez não tenha como fazer uma investigação mais precisa, né? Eu acho que tem sentido isso que você falou. Eu não sei a opinião da Luciana, por exemplo, que é muito mais qualificada do que eu para dizer a respeito de anticoagulação, né, de hemostasia. Gostaria de agradecer o convite da Maria Auxiliadora e parabenizar ela pela organização desse evento. Também gostaria de parabenizar a aula, parabéns pela aula, Gil, uma aula excelente, tá? Muito ilustrativa aí dessa coagulopatia na Covid. Eu acho assim que a Maria Auxiliadora me espantou muito os primeiros casos que eu vi chegando de Covid na unidade de emergência. Eu me lembro muito bem de um senhor que chegou lá e ele mesmo falava que estava bem, que ia embora, que não estava sentindo nada. E a hora que a gente colocou o pulso oxímetro, ele estava saturando 70%.
Então chamava atenção aquilo, eu falei, gente, acabou entubando o senhor, e ele falava, e olhava para ele, realmente não parecia que estava tão ruim assim. Então, aquilo lá chamou bastante atenção, e o dedímero dele veio depois estourado, o dedímero dele veio 7 de dedímero. Então, a partir dali, eu comecei a pensar na possibilidade, realmente, aí talvez dessa coagulopatia poder, né, ter algum papel ali também na fisiopatologia da hipoxemia, né? Teve um trabalho também, teve do pessoal de São Paulo, mostrando esses trombos na microcirculação pulmonar, e teve um agora também recente, publicado na New England, que ele pegou 7 pulmões de paciente com Covid e também mostrou uma disseminada trombose dos vasos pulmonares, da microvasculatura pulmonar. Então, isso chama atenção, é muito interessante, né? E poderia, né, ou seja, ser um dos fatores também que contribui muito para essa hipoxemia, que é o que está matando os pacientes com Covid, né? E poderia, o espaço morto aí, que a Maria Auxiliadora que disse aí, né, ou seja, trombose a microcirculação, e aí não adianta, né, você não consegue melhorar a oxigenação de forma nenhuma, porque está tudo trombosado a oxigenação. Às vezes é difícil, eu acho, né, Maria Auxiliadora, separar pela apresentação clínica, às vezes, os dois perfis, mesmo com tomografia, mesmo com os exames, eu acho que ainda é uma coisa que a gente não consegue diferenciar muito bem, né, se predomina mais espaço morto, predomina mais shunt, eu acho que isso, na prática do dia a dia, ainda é difícil da gente diferenciar o perfil baseado só na avaliação que a gente tem, os armamentos que a gente tem. É interessante essa hipótese, né? A gente teve algum trabalho, tudo bem que é um trabalho também não randomizado, de uma médica de São Paulo, a doutora Eunara, que mostrou, né, quando ela deu o anticoagulante, que melhorou as trocas gasosas, que teve uma melhora da relação PO2 e FO2 nesses pacientes, mas é um estudo pequeno, é um estudo que não foi randomizado, é um estudo que, na verdade, ela pegou uma amostra que ela tinha de pacientes que tinham sido tratados no hospital privado de São Paulo. A gente fez um trabalho, né, tem um trabalho que a gente está desenvolvendo aqui, é um trabalho também pequeno, a gente randomizou já 10 pacientes para heparina profilática e 10 pacientes para heparinização plena, e como é um trabalho pequeno, a gente está tentando avaliar aí se essa melhora nas trocas gasosas, se tem uma melhora nas trocas gasosas. É um trabalho muito pequeno, isso aí não dá para a gente ter impacto, avaliar impacto, por exemplo, de desfechos maiores de mortalidade, né, isso aí é impossível num trabalho pequeno assim. Mas pelo menos essas avaliações de oxigenação, se tem alguma melhora nesses doentes. Chama atenção uma coisa assim, esses pacientes inicialmente, né, incluídos nesse estudo que eu estou avaliando aí, chama atenção o seguinte, realmente eles têm o dedímero aumentado, quando a gente institui a heparinização, assim, uma coisa que eu já vi em vários casos, isso eu não tenho muita dúvida, que o dedímero cai, o dedímero reduz, né? Agora, se isso reflete realmente algum impacto nessa melhora da troca gasosa, isso aí a gente precisa esperar um pouquinho até finalizar esses dados, e aí eu poderia mostrar isso para vocês. Mas eu acho que inicialmente, assim, o dedímero realmente ele cai quando você institui a heparinização plena desses doentes aí. Não sei se eu acho que eu me alonguei um pouco aí, mas não sei se mas acho que é muito difícil separar isso aí pelo perfil, pelos exames, pela avaliação que a gente vê inicial. Pelo menos eu acho que eu teria dificuldade de separar o perfil, falar isso aqui predomina mais um espaço morto, isso aqui predomina mais um outro mecanismo de hipoxemia. Eu acho que é difícil, né? E uma coisa que eu tenho muita dúvida também, né, que eu acho que é uma coisa que me chama bastante atenção aí, é o seguinte, né? Eu fico pensando também até que ponto vale a pena, né? Também assim, a gente precisa entender um pouco mais a doença, precisa saber um pouco mais o que acontece, mas às vezes também se a gente fica esperando muito também subir o dedímero, né? Minha dúvida, né? Será que isso aí também já o dedímero está lá em cima, né? Será que já não está tudo trombosado ali a microcirculação? Será que aí a gente vai conseguir fazer com que a heparina seja efetiva em abrir o negócio que já está tudo trombosado? Então essa é uma dúvida que eu tenho também, não sei. A gente vai ter que esperar aí mais estudo, mais investigações aí, para a gente entender um pouquinho melhor aí essa fisiopatologia da coagulopatia e até que ponto ela pode estar interferindo aí nesses processos aí, principalmente da troca gasosa aí. Obrigado, não sei se... Na verdade, isso aí é bastante intrigante e eu acho que eu quero falar algumas outras coisas para complicar aqui,
uma fisiopatologia que a gente já não conhece tanto, mas que me chamou a atenção e que, revendo casos de angústia, de síndromes respiratórias passadas, enfim, essa trombose, microtrombose pulmonar, ela não é específica do COVID e várias doenças e várias mortes no CTI são por conta de microtrombose pulmonar. Né? Então ela não é específica. E o que a gente consegue, e o que a gente precisa entender, eu acho que é não separar a inflamação da trombose, então é uma imunotrombose. Então o que acontece, possivelmente uma inflamação e por conta daquela célula tecidual, aquela célula endotelial ser lesada, acaba que ativa a coagulação, então esses mecanismos são juntos, e ali a trombina e a plaqueta e o von Willebrand ativam a circulação ali, então a gente vê essa dissociação realmente entre o que acontece sistemicamente e o que acontece localmente no pulmão. Então uma coisa é a trombose no pulmão, provocada, a microtrombose no pulmão, e outra coisa é o tromboembolismo pulmonar. São coisas diferentes e talvez em momentos diferentes, né? E aí a ideia, uma das ideias que se surge será que é interessante então, se a trombose está mais específica no endotélio pulmonar, você usar alguma coisa inalatória para que isso chegue ao pulmão e isso consiga então fazer uma ação local ali, ao invés de fazer sistêmico, tendo em vista que a trombose inicial é realmente muito mais localizada ali do que uma trombose sistêmica. E talvez, e se a gente for ver em outras situações em que essa trombose acontece ali no pulmão e nas outras síndromes respiratórias virais que isso acontece, já foi pensado em que você precisava fazer, por exemplo, anticoagulantes naturais, antitrombina, proteína C, proteína S, para TFPI, para melhorar isso. E isso não se confirmou uma estratégia efetiva, né? A gente sabe que todo mundo esperava que isso fosse efetivo, algumas pessoas até aí do CTI participaram de alguns estudos, e a gente viu que isso não foi efetivo para melhorar a trombose pulmonar. Então, a microtrombose. Então, eu acho que são mecanismos, assim, um pouco mais complexos e talvez locais ou sistêmicos de imunotrombose. Então, eu não fico tão, assim, convencida de que você fazer uma anticoagulação plena, você vai atingir o pulmão e você vai melhorar isso. Né? Porque aquele endotélio e aquele alvéolo, eles estão danificados e aquela trombose está ali. E o dímeros aumentado, sim, o dímeros vai estar aumentado porque fez trombina, mas você veja que não tem consumo de fator de coagulação, então parece que o negócio está localizado ali. Porque senão você ia começar a ter consumo de fator de coagulação, o que a gente não vê. Né? E o dímeros, ele realmente aumenta muito, mas ele não pode. A gente tem que pensar como é que está a fibrinólise. Porque será que ele aumentou só por conta da formação de trombina, ou porque você tem algum problema de ativação de fibrinólise e por isso também esse dímero está aumentado? Essas coisas ainda não estão estabelecidas, não estão conhecidas, né? Porque se você pensa que tem alguma coisa de fibrinólise, talvez você vai atuar na fibrinólise também. Né? Então, eu acho que são mecanismos muito distintos e o que eu penso é que talvez uma dose intermediária, não a dose mais baixa de profilaxia, por exemplo, os 40 miligramas por dia, pode ser que sejam realmente pouco, porque você comparar a trombose nesses pacientes parece estar maior do que a trombose em outros pacientes em situações semelhantes. Lógico que os estudos, eles pareiam muito pela idade, mas não pelas comorbidades, e a gente vê que esses pacientes, além de idade avançada, eles têm outras comorbidades. Então, se você vê o score de trombose, eles já têm um score maior, independente do COVID, porque o COVID escolhe essas pessoas que têm um score maior para trombose. Né? Então, a gente não sabe se é o COVID que está dando trombose ou se esses pacientes foram escolhidos porque, assim, eles têm mais trombose porque eles são pacientes de risco. Então, é muito difícil lidar com todas essas variáveis, né? Eu acho que o que a gente tem atualmente é o uso de doses profiláticas, porém,
Eu acho que a gente pensar numa dose intermediária, aquela dose profilática mais alta, como o Gil chamou, né, de usar 40 miligramas, 60 miligramas, 42 vezes, ou meio miligrama por quilo. Eu acho, pensar nos obesos, que é ou maior que 100 quilos ou maior que 30, pensar em fazer uma dose maior. E outra coisa que é muito importante, suspeitar sempre de uma trombose, né? De um TEP. E aí, assim, piorou o dímeros sozinho é uma coisa, mas piorou o dímeros e piorou parâmetro respiratório, vamos presumir num TEP e vamos aumentar, né? Porque eu não sei se você colocar uma heparina plena no começo, isso vai evitar ou vai tirar aquela fibrina, aquela trombina que já está lá. Né? Mas, assim, existem vários trials correndo, inclusive alguns que vão comparar terapêutica com profilática, vão incluir mais de 2.000 pacientes, 1.000 pacientes. Então, a gente vai ter esses resultados em breve. Eu acho que eu entrei no Clinical Trials hoje, tem 13 trials correndo, então a gente vai ter essa resposta aí, né? Mas não é tão simples da gente decidir isso, assim, infelizmente, né? Não, eu acho assim, não sei se a Carmen quer falar alguma coisa a respeito dessa questão, né? Mas eu acho que talvez a gente não consiga chegar mesmo a uma conclusão, né? Porque a grande parte é microtrombose, provavelmente em exame laboratorial isso não vai ser detectado, você só detectaria trombo em uma TVP, uma trombose venosa com magnitude, né? Quer dizer, um TEP submaciço, aí tudo bem. Aí a única ferramenta mais rápida que a gente teria seria, obviamente, a repercussão do ecocardiograma, né? Então, eu acho que se a unidade tem um ecocardiograma disponível ali para fazer e, de repente, esse ventrículo direito que estava bem, ele realmente começa a piorar, aí a gente tem um diagnóstico presuntivo mesmo de TEP, né? Eu acho que é isso. Agora, eu acho que doses, talvez a gente não tenha nada para fazer ainda cientificamente de heparinização plena. A heparinização profilática, eu me lembro dos pacientes com alto risco, quando a gente fazia uma heparinização profilática intermediária, vamos dizer assim, né? Nem se usava coisas maiores nem menores. Agora é uma pergunta mesmo. Então, vamos imaginar a seguinte situação. O indivíduo é um coronariopata, ele toma aspirina e toma ou Brilinta fica mais fácil a resposta, ou toma Brilinta ou toma Prasugrel. E ele é acometido por Covid. Esse é um caso exatamente que eu estou discutindo hoje com uma determinada cidade, o pai de um médico, né? O cara tem stent há 3 meses, está tomando Brilinta, está com aspirina. O que se faz com a aspirina? Se retira a aspirina, se retira o Brilinta, se faz anticoagulação plena. O que seria o mais recomendado aí? Ou deixa a heparinização profilática e deixa lá o Brilinta e deixa a aspirina do mesmo jeito? Que, na minha opinião, é o paciente que fez o stent recente, você falou, né? Isso, né? Isso. Um stent farmacológico, provavelmente. Sim. Eu acho que eu não tiraria os 2 antiagregantes, não. Deixaria a aspirina, deixaria aí o Brilinta, até pelo risco de trombose do stent, ainda farmacológico, né? Manteria e deixaria, talvez, a heparinização só profilática. Sei, minha opinião. Aí eu acho que é uma coisa também que a gente não sabe muita coisa dessa doença ainda, né? Mas, na minha opinião, eu deixaria os 2 antiagregantes e deixaria a dose só de heparina profilática. Eu concordo com essa conduta. Eu deixaria os 2 também, mas a heparinização profilática. Luciana. Então, eu acho que esse paciente aí, ele pode até ter um benefício usando esses antiagregantes plaquetários, porque tendo em vista que a gente pensa que a inflamação é um dos mecanismos, e quando tem um artigo recente que mostrou de farmacologia na imunotrombose do COVID. E uma das coisas é que esses mecanismos aí anti-inflamatórios dos antiagregantes podem ser aí interessantes, né? Então, eu acho que eu também concordo com os demais, eu deixaria heparina profilática, como em todos os pacientes, e aí
eu acho que até ele poderia até se beneficiar aqui, inclusive tem pessoas, inclusive, querendo usá-los como possíveis drogas, né, na coagulopatia. Eu concordo com todos vocês, até porque esses pacientes, né, quer dizer, esse paciente sem trombose, né, sem trombose venosa, vai se beneficiar com o uso da heparina profilática para evitar, por exemplo, um TEP, uma TVP, e não tem nenhum problema em associar um anticoagulante, no caso a heparina, com um antiplaquetário, quer dizer, que ele precisa tomar, eu não sei exatamente por quanto tempo, né, isso também, eu não sei quanto tempo os cardiologistas preconizam para o uso do antiplaquetário. As aspirinas costumam deixar mais tempo, o Carlos pode falar isso melhor do que eu, mas, enfim, não há incompatibilidade em associar esses dois tipos de drogas que interferem na hemostasia, e, enfim, eu concordo com todos eles. Bom, primeiro agora vocês me tranquilizam um pouco mais, tá? Porque eu não estou com Covid, eu estou tranquilo em casa, mas hoje foi essa recomendação que eu dei para esse pessoal que me consultou, né? Em relação ao tempo de uso desse negócio aí, ninguém sabe, tá? Eu, por exemplo, tenho um stent há 6 anos, 8 anos, e o dia que eu resolvi parar de tomar o Brilinta, eu subocluí a minha coronária direita. Então eu tomo há 6 anos, só mudei, né? Em vez de tomar Brilinta, eu tomo Prasugrel. Então eu fico tranquilo que agora eu estou um pouco mais protegido, né? Porque eu estou gordinho, eu tomo os 2, então tem algum fator aí protetor. Mas eu acho que é essa a resposta. Eu lembrei de fazer essa questão porque agora mesmo me ligaram, entendeu? E agora, há 13 meses, não tem dúvida nenhuma, né? É que os cardiologistas aí têm dificuldade. Eu consultei trocentos cardiologistas e ninguém me deu resposta, porque quando eu parei de tomar 3 anos, eu voltei e fiz todo o estudo da hipercoagulação e não aconteceu nada. Então eu vou tomar o resto da minha vida, né? Fico um pouco tranquilo, se tiver Covid aí vai beneficiar, né? Obrigado. Falcão. Obrigado, auxiliadora, obrigado pelo convite. Gil, excelente, gostei muito da tua apresentação. É um prazer a presidente da SOPAD estar conosco aí, a Carmen. Ô Gil, eu passo visita todo dia nas UTIs Covid e esse assunto é diário. Essa pergunta é dirigida a você. E a gente sempre fica procurando algum marcador. Eu estou fazendo uma pergunta de aspecto bem prático. Aqui na Unicamp, a gente discute sempre que dose vai dar de heparina. Então, vamos lá. Então, a gente usa o tempo de protombina, o dedímero, a gente usa a avaliação do paciente, a gente vê aí trabalhos de necrópsia mostrando aí microtrombos e o coração direito dilatado. A pergunta Gil, é um fenômeno microtrombótico. O Carlos Henrique ele falou isso. Será que eu estou colocando o cinto de segurança depois que o carro bateu, depois do acidente? Essa é a grande pergunta. Um professor de Chicago, eu vi uma palestra dele, ele tá anticoagulando muitos pacientes, ou quase todos. Ele usa, eu quero a sua opinião, Gil, dedímero 6 vezes o valor normal, ou um paciente ter hipoxemia grave em relação ao PO2 e FO2 menor que 150, e ter algum grau de falência renal pelo SOFA, se ele tiver isoladamente um desses, ele está fazendo anticoagulação plena do doente, mas ela atrás, mais precoce. Qual a sua opinião, Gil? Obrigado. Obrigado pelas palavras. A minha opinião é de que eu não tenho opinião ainda. Na verdade, esse fenômeno, isso a gente não sabe se vale a pena fazer a anticoagulação plena em paciente, desse tipo de paciente. Só lembrando uma coisa antes disso, quer dizer, o fenômeno microtrombótico inflamatório confere, quer dizer, são fenômenos fundamentais para circunscrever o agente agressor. Então, alguma inflamação e alguma trombose, que são fenômenos, como a Luciana falou, são fenômenos gêmeos, digamos assim, né? Os dois vêm juntos, são praticamente até a mesma
coisa, num certo sentido, quer dizer, a coagulação faz parte da imunidade inata, né? Quer dizer, isso está demonstrado, por exemplo, em estudos animais, em que o uso de anti-inflamatórios mostrou aumento da mortalidade de infecção por H1N1 em camundongo, quer dizer, mesmo com o uso de aspirina, né? Além disso, também demonstrou-se que a diminuição da formação de trombina está associada ao pior prognóstico em infecção bacteriana por streptococcus, né? Ou seja, algum fenômeno inflamatório e trombótico tende a ocorrer para circunscrever e para conter aquele agente, a disseminação daquele agente infeccioso, seja viral, seja bacteriano. Portanto, uma abolição completa do fenômeno inflamatório provavelmente poderia aumentar o risco para o paciente, como, aliás, sugeriu o Tang e os coautores daquele trabalho, que pensaram na possibilidade de que a heparina pudesse ser deletéria, né, nos pacientes com quadro mais leve da COVID, e que, portanto, não se deveria usar, ou pelo menos, escolher bem o paciente com quadro mais grave, né? Mas o fenômeno, quer dizer, a indicação da anticoagulação plena não foi decidida ainda. Como a Luciana falou, tem alguns estudos aí em andamento, ver se ela é vantajosa, se não é vantajosa, né? Mas eu acho que não dá para preconizar isso fora de um protocolo, de um ensaio clínico investigativo, né? Eu só faria anticoagulação plena no diagnóstico de uma trombose venosa, diagnosticada por imagem ou presumida, né? Trombose venosa, não na microcirculação, mas uma trombose venosa de fato, né, de maior magnitude. Então, eu acho que a gente ainda não tem elementos baseados só no dímeros D mais elevado, por exemplo, indicar a anticoagulação plena, até porque dímeros D, quem vê isso, quer dizer, ele tem, às vezes, aumentos súbitos com quedas, enfim, ele não é um marcador tão bom e não tem muita linearidade com esse fenômeno, quer dizer, às vezes a gente fica meio perdido com o dímeros D, né? O caso da insuficiência renal também, nesse caso específico da COVID, quer dizer, a gente pensa, né, no fenômeno inflamatório e trombótico levando à lesão renal, a gente não pode esquecer de que o vírus afeta o rim, ataca o rim, né, o túbulo proximal diretamente. Então, parte da insuficiência renal se deve a uma lesão direta das células epiteliais, talvez, e muito mais do que por um fenômeno trombótico propriamente dito. Então, eu também não acho que a insuficiência renal per se seria uma indicação muito precisa de anticoagulação plena. Bom, enfim, essa é a minha opinião. Eu acho que ainda não há elementos para... Acho que ele talvez um pouco nessa indicação. Obrigado, Gil. Nada. Só um comentário, Gil, antes de passar para o professor Paulo Lousada. Em relação à heparina não fracionada, comparando com a de baixo peso, né? A gente sabe que a não fracionada ela tem um efeito anti-inflamatório e no sistema complemento um pouco maior do que a de baixo peso. O professor Benedito até comentou aí essa questão no chat de efeito anti-inflamatório. O que você acha na preferência pela não fracionada por esses motivos? Tem realmente essa relevância que a literatura fala na prática? Eu não sei se tem essa relevância, não. Por exemplo, a heparina a de baixo peso também tem efeito anti-inflamatório, né? E talvez não seja menor, viu? Talvez não seja menor, pelo menos isso não é algo ainda muito bem estabelecido. Eu li recentemente sobre isso, e que, por exemplo, a enoxaparina tem efeito anti-inflamatório. Mas, na verdade, eu acho que mais importante do que esse aspecto, né, dos efeitos anti-inflamatórios da heparina são os efeitos anticoagulantes dela e as possibilidades de usar a de baixo peso, porque ela é melhor do que a outra em alguns aspectos, quer dizer, ela é muito mais fácil de manejo do que a não fracionada. O problema é a insuficiência renal. Esses pacientes, em geral, têm insuficiência renal. Se não tiverem insuficiência renal, eu não teria dúvida em indicar a de baixo peso. Eu acho que ela tem vantagem em relação à outra,
ela é mais, como eu falei, a biodisponibilidade é mais previsível, você não precisa de monitoramento, como a outra precisa, e o monitoramento que a gente faz aqui pelo TTPA talvez não seja adequado, tanto que ele foi abandonado, eu não digo abandonado, mas colocado em segundo plano em muitos hospitais de países de primeiro mundo, eles não fazem pelo TTPA, porque a correlação é baixa entre, né, o efeito anticoagulante e o valor do TTPA em si. Então, esse é um problema, né, usar a heparina não fracionada. Mas, enfim, eu acho que se não houver insuficiência renal, é a de baixo peso. Gil, parabéns pela apresentação, foi muito boa e a discussão está excelente. Então, dá um abraço para o Valiati, faz tempo que eu não via ele, vejo mais a Mayra, mas a gente é ex-colega da faculdade lá em Catanduva. Eu queria mostrar os nossos dados, sabe? Aqui são 32 pacientes atendidos aqui no hospital, 17 estavam no CTI, 15 na UETDI, e vocês vejam que é bem dentro daquilo que o Gil apresentou. Eu vou falar mais da parte de exame laboratorial. Proteína C reativa bem elevada, né? A média em torno de 13,8. O dedímeros médio aqui, 3,6, mas também para ilustrar tanto que o Gil falou como a Luciana, você vê que a variabilidade do dedímeros é enorme, né? Mais ou menos 3,2. Elevação de LPH e ferritina. Chamando a atenção de ferritina, e ferritina muito elevada, a gente tem que pensar em síndrome de ativação macrofágica. Também para ilustrar o que o Gil falou, você vê que praticamente nós não nesses 32 pacientes, nenhum deles teve plaquetopenia, uma média até boa, 274 mil, e quase interessante, né? Quase todos esses pacientes receberam antibiótico, mas heparina. E um pouco mais da metade, recebeu também cloroquina. Então, isso só para dar um perfil aqui para vocês. A gente fez um estudo que muitos de vocês que estão aí, Auxiliadora, o Benedito, o Carlos Miranda e outros também, que a gente avaliou a produção de NET. Muitos de vocês já sabem que NET é muito bem descrita em infecção bacteriana, principalmente em sepse bacteriana. A NET nada mais é do que o neutrófilo que solta uma rede de DNA que contém um monte de substâncias bactericidas e que ajuda a combater a infecção bacteriana. Mas isso nunca foi não foi descrito no Covid até abril de 2020, que infelizmente os colegas dos Estados Unidos e da China publicaram antes da gente, que a gente também já tinha obtido já os resultados, mas viram que, se vocês olharem aqui, ó, que é interessante é isso, tanto em plasma, mas especialmente no fluido do aspirado traqueal, a quantidade de NET que tem é muito grande, principalmente no pulmão. Ou seja, essa NET, ela pode estar envolvida não só na fase para tentar combater a infecção viral, mas ela tem uma propriedade, sim, em excesso, de ocasionar trombose. Isso é descrito, na maioria, já em vários estudos mostrando já em AVC, em infarto, mas também em microtrombose tecidual. Então, o que a gente mais ou menos espera é que na infecção pelo Covid-2, né, isso gera uma lesão endotelial, vou só resumir o que o Gil falou, mas lembrar que essa lesão de endotélio, além de ativar a cascata de coagulação, ele ativa o sistema complemento. E, obviamente, que isso predispõe à trombose. Nessa situação, se isso se agrava, obviamente você pode evoluir tanto por uma coagulação vascular intravascular disseminada, como um síndrome de ativação macrofágica. De interessante, a heparina e a inoxiheparina também pode inibir a ativação do sistema complemento por várias vias aqui, e a heparina também pelo aquele mecanismo já tradicional de ativar a antitrombina 3, com a ativação da antitrombina 3, né, você vai ter a inibição da cascata da coagulação. O ponto fundamental aqui é esse, ó. O neutrófilo, que foi o que a gente mostrou nesse trabalho, ele ao ser infectado, isso nesse trabalho a gente mostra isso também, que a gente infectou o neutrófilo com o vírus, e esse neutrófilo infectado jogou um monte de NET para fora, isso gera uma grande liberação de NET com ativação da cascata. Então, a gente pegou e falou assim, será que a heparina inibe NET? Inibe.
Então, eu queria acrescentar esse mecanismo da heparina, que eu acho que é um mecanismo novo e pode explicar várias coisas que a gente tem uma certa dificuldade de entender. Então, basicamente, era isso que eu queria fazer, esse comentário meio rápido aí, para deixar aí para vocês que é um trabalho que é feito aqui em Ribeirão Preto, totalmente local, e eu que acho que ele pode acrescentar algum dado a mais aí no entendimento do que está acontecendo com essa doença que é difícil. Né? Excelente, Paulo. E isso aí é não fracionada, né? Ou independente? Então, nós fizemos com a não fracionada. Agora, a gente vai estar fazendo com a inoxaparina também. Né? Eu não tenho o resultado da inoxaparina, mas provavelmente a inoxaparina também vai fazer o mesmo efeito. A gente acha que vai. E veja só, qual que é a importância disso? A gente tem medicamentos, não só a heparina, que pode romper essa rede de net, vamos chamar assim, que é algumas DNAs, vocês devem conhecer. Ela é antiga, ela é da Roche, chama Pumozyme. Esse Pumozyme é muito usado para tratamento de fibrose cística. Ele tem mais ou menos uns 40 anos no mercado. Então, pode ser que inalação com Pumozyme possa fazer benefício para esses pacientes. Isso é um protocolo que a gente está tentando montar, mas ainda nós não temos resultado para isso. Experimentalmente, eu não mostrei aqui, a gente conseguiu melhorar muito a produção de NET, e vocês também participaram aí dos estudos aí com sepsis, que usaram o Pumozyme, e principalmente em criança, e os pacientes melhoraram bastante. Ok, obrigada, Paulo. Excelente colocação aí. O Marcos Feres queria fazer um comentário. A pergunta é o seguinte, é um caso clínico que a gente teve e que foi muito difícil resolver. É o seguinte, você é uma paciente grávida com Covid, testado para Covid positivo e numa situação crítica, em UTI, estava evoluindo razoavelmente bem, e aí estava no primeiro trimestre da gravidez, e de repente piora a sua insuficiência respiratória, a sua hipoxemia. A gente faz o ultrassom, tem sinais indiretos de que ela estava desenvolvendo um TEP. Tá? Ou seja, o VD estava dilatado, tinha uma certa regurgitação tricúspide, uma pressão na pulmonar ligeiramente aumentada de 48. E o que fazer? Qual anticoagulação ou qual anticoagulante daria preferência nessa situação? Lembrando que ela é grávida, primeiro trimestre da gravidez, numa situação que estava razoavelmente estável, com Covid positivo, faz uma insuficiência respiratória, piora a sua hipoxemia e alguns sinais de TEP. Que tipo de anticoagulante eu poderia usar, ou alguma outra terapêutica alternativa de intervencionista ou não? Qual a opinião dos vários aqui na sala, por favor? Sim, na verdade, eu acho que poderia fazer enoxaparina em dose plena. Sim. Sem nenhum problema, é bem usada, e a gente usa em TVP, em TEP, em gestação. Eu acho que eu faria enoxaparina. Se ela tiver com insuficiência renal, aí eu trocaria para não fracionada. Essa é a minha opinião também, viu, Marcos? Sim. Nós fizemos isso, ela evoluiu razoavelmente bem, foi melhorando, e os sinais indiretos do TEP, não sei se desfez ou não, mas ela foi melhorando, hoje está ainda em processo de desmame, o feto está viável, e vamos ver como é que vai evoluir daqui para frente. A gente fez isso daí, mas porque na literatura às vezes falam em usar fondaparinux, não no Covid, né? Em outra situação de TEP na grávida, usar fonda. Você acha que tem alguma diferença? Bom, eu não tenho experiência em usar a fondaparinux, nunca usei, né? É uma molécula menor, quer dizer, são 5
são 5 unidades polissacarídicas, ele se liga exclusivamente à antitrombina e ele tem um efeito anti-10 muito maior do que a antitrombina, né? Então, sob alguns aspectos, um dos problemas é que em paciente com COVID, né, com insuficiência renal, ele tem uma eliminação renal e tem uma meia-vida longa. A meia-vida do Fondaparinux é de 17, 18 horas num paciente mais jovem e mais de 20 horas num paciente mais idoso. Então, isso pode ser um problema, um paciente mais grave, com insuficiência renal, e não tem um antagonista para ele também. Então, nesses pacientes de UTI, talvez não convenha usar o Fondaparinux. Ele pode ser usado em algumas outras situações, por exemplo, em que houve reação adversa ao uso da heparina, mesmo a plaquetopenia imune causada pela heparina, ele pode ser usado, talvez não seja o ideal, mas pode ser usado. Enfim, o que eu posso te dizer, Marcos, é isso. Não sei se teria vantagem em relação à heparina. Eu acho que não. Esse é um caso de um jovem, 37 anos, Covid positivo, e teve uma falando sobre esses aspectos todos da trombose, fez uma trombose venosa de veia mesentérica. Teve que arrancar quase todo o cólon dele aí, tá vendo? Mostrando que isso é sistêmico mesmo, como vocês tinham falado, mas esse caso, infelizmente, pela trombose, pelo quadro séptico que depois se desenvolveu, veio a falecer, mostrando que a trombose intestinal ela é mais venosa do que a trombose mesentérica arterial. Então, eu queria mostrar só esse dado anatopatológico aí, tá? Obrigado. Eu só queria chamar a atenção que nós já tivemos vários casos aqui, uma paciente até que faleceu com um TEP complexo aí, e desses 35 pacientes, nós fizemos pesquisa de anticorpo antifosfolípide e está dando uma positividade de 35%. Eu estou um pouco preocupado com isso, estou até esperando aumentar essa casuística, porque é muito, 35%, e todos assim, com títulos moderados a altos. Ou seja, a gente sabe que essas infecções virais podem induzir a produção de anticorpo antifosfolípide. A gente já viu isso com chikungunya, já viu isso com dengue, mas pode ser que esse vírus aí esteja ocasionando isso, fazendo essas tromboses medonhas aí que o Marcos acabou de mostrar, entendeu? Eu continuo achando que a gente tem que pedir esses autoanticorpos nesses pacientes. Não adianta pedir inibidor lúpico, porque inibidor lúpico vai dar, se não fizer do jeito que o HC faz, o que o Fleury faz, não vai dar certo. Mas porque os TTPA ficam alargados e acaba dando falso positivo. Mas os anticardiolipina e os antibeta-2 acho que tem que pedir, porque é muito alto. 35% de cada 3 não tem. É muito alto. Isso pode até justificar. Lógico que são pacientes que estão internados, certo? Ou forma moderada ou forma grave. Mas eu acho que tem que chamar atenção para isso daí, até para justificar o uso da heparina aí. Só para lembrar disso, tá? Eu queria fazer uma pergunta sobre um paciente que eu estou acompanhando, tá? Ele está no 36º dia pós-Covid e ele mantém o dímeros D alto, 2.400 o de hoje. Ele está há 3 semanas com a heparina profilática, a enoxaparina 40 miligramas. Então, até quando manter essa heparinização plena dele? Bom, eu acho que depende de um monte de coisa, viu, Jaciara? Por exemplo, de como ele saiu dessa internação, quer dizer, se é um paciente que está ambulando, se é um paciente que está bem. O dímeros D, isoladamente, talvez não seja um bom indicador disso. Então, depende de outros aspectos aí, inclusive inflamatórios, quer dizer, eu acho que convém ver se esse paciente tem marcadores inflamatórios ainda. Todos já caíram. Bom, enfim, não se sabe exatamente quanto tempo se deve manter, né, essa enoxaparina profilática. Não há uma resposta para isso, uma resposta clara, inclusive nas recomendações da Sociedade
internacional, publicadas recentemente, eles abordam esse tema e, na verdade, não sabe, há uma tendência a usar, digamos, os 14 dias, na maioria dos pacientes, mas eu acho que isso, né, naquele paciente mais idoso, naquele paciente com uma comorbidade, naquele paciente que não saiu deambulando, digamos assim, do hospital, talvez você tenha de estender a anticoagulação, e tem gente que fala até em 6 semanas, mais ou menos como é no puerpério, digamos assim, né, baseado num conjunto de achados, num conjunto de dados que você tem de levar em consideração, e não exclusivamente na dosagem de diminutos D, né, que é apenas um dos elementos que você deve usar para tomar essa decisão. Então, é muito difícil. Qual que é a idade desse paciente? Eu não sei se você falou. 70 anos, ele está deambulando, o estado geral dele está melhorando, está em casa, está se alimentando bem. Hoje foi o último dia de antibiótico terapia, porque ele teve uma reinternação recente, provavelmente por uma reinfecção viral, que ninguém sabe por quê. Ele ainda mantém o teste positivo, o último swab dele, após quase 30 dias, 28 dias ainda era positivo. Estado geral bom, tá? Mas o dímeros D ainda mantém nesses níveis, 2.400, o de 2 dias atrás. Talvez ele ainda mereça uma anticoagulação por um tempo um pouquinho mais longo. Talvez, é difícil ter certeza disso. Porque parece que ele não está tão bom assim, quer dizer, ele teve uma recrudescência, teve de ser reinternado, e como o uso da enoxaparina profilática também não costuma trazer grandes problemas, exceto aquela questão da plaqueta, eu talvez mantivesse isso, sei lá, por mais, não sei, 2 semanas, é difícil, né, dizer, até um pleno restabelecimento dele. Tá bem. Obrigada, viu, Gil? E parabéns pela brilhante apresentação. Obrigado. Ok, professor Aníbal, queria fazer uma pergunta, comentário. Mas a verdade é que eu senti a angústia de todo mundo em lidar com o novo. Nós estamos numa grande novidade. A gente não pode considerar o coronavírus, ou SARS-CoV-2, como um vírus normal. Um vírus que mata 500 mil pessoas em menos de 4 vezes, né, pelo mundo, e ainda vai causar mais estrago. E é uma pandemia, uma virose qualquer não dá uma pandemia. Então, essa já é uma diferença. A outra diferença importante é que agora as publicações, ainda tímidas, porque não existe grande número de casos, né? Então, Paulo, quando fala tenho só 32 casos, não é bastante no dia de hoje. E eu vi aquele artigo publicado no New England que o Carlos Miranda salientou, e a gente tem aqui, a Carmen que me diga depois isso, né, nosso querido Paulo Saldiva, em São Paulo, também publicou a mesma coisa. Então, a diferença entre o HN1, o vírus influenza e esse Covid é grande demais. E esse causa uma endotelialite gravíssima, uma trombose, e no mecanismo de angiogênese, né, provoca uma desgraça, ele sucateia a vasculatura pulmonar, a microcirculação pulmonar, né, sucateia, fica em estado assim de sucata, como se um ônibus batido que depois você joga tudo fora. E aí vem a angústia, eu senti que todos os intensivistas e médicos aqui, mesmo os não intensivistas, estão coçando a mão com o negócio da heparina. Eu acho que falta uma coisinha a mais. A gente não está sendo bom o suficiente em fazer uma profilaxia apenas. Então, falta uma coisinha a mais. Será que é o que o Gil e a Luciana falaram? Que tem que aumentar a profilática um pouquinho mais? Ou será que é o que o Falcão falou? Que dá a sensação que a gente está colocando o cinto de segurança depois da batida, e então já começar logo de cara com a heparinização plena. Ocorre que a gente tem que lembrar 2 coisas aqui, né? A reação inflamatória que acompanha a anticoagulação, esse crosstalk, que é o nome, né, que se dá quando você tem as 2 cascatas se tocando, né? E nós, nos seres humanos, se toca menos do que nos animais primitivos, né? O Gil até pode falar melhor isso, que às vezes a cascata é única, tanto a inflamatória quanto a de coagulação é uma só. Nós
dissociamos ao longo da nossa evolução, mas mesmo assim, a exacerbação de uma provoca de outra. E esse mecanismo aqui é interessante. Agora, quando a gente vê esses dados, a gente vê outra coisa. As primeiras pesquisas ocorreram na China, depois passou para a Europa. Então, por exemplo, esse artigo do New England é de um grupo de Hanover, se não me engano, é da alemão. Agora, as pesquisas americanas vão começar a surgir, porque o Covid está lá há 2 meses, matou mais de 100 mil pessoas, e agora, então, nós vamos ter um grande importe de informações. E aqui no Brasil também, os estudos vão começar a surgir, e nós vamos ter um consenso em pouco tempo, em 1 mês. Como a gente tem o consenso hoje da cloroquina, há 1 mês atrás se discutia completamente diferente, e hoje é outra coisa, não é? Então, eu acho que a gente, hoje, ainda tem muito que aprender com essa doença, mas é uma doença diferente, e você vê fenômeno isquêmico aparecendo, como o Marcos Férez mostrou, não é? Trombose venosa de veia mesentérica, e nós temos amputação de membro inferior, nós temos AVC, nós temos as crianças desenvolvendo microangiopatias, que é mimetizando aquela doença de Kawasaki, e assim vai. Então, nós estamos, cada médico aqui está vendo uma coisa diferente, e a gente está aprendendo muito com isso aí. Eu acho que o Gil deve concordar comigo, em uns 15 ou 20 dias isso pode mudar, não pode, Gil? Sem dúvida, concordo plenamente com o que o senhor disse. Claro, a gente está aprendendo sobre essa doença, né? E o que eu queria dizer, que eu acho que a gente precisa disseminar o conceito que é uma doença que cursa com microtrombose e inflamação e com tromboses, que muitos colegas ainda não se atentaram ao fato. A gente tem pacientes que complicaram com TVP, TEP, AVC, e o professor Marcos Férez, ele mostrou esse caso de extensa trombose mesentérica. A gente está tendo vários, assim, tanto colegas como pacientes com quadro de dor abdominal que não fica muito esclarecida, dores intensas abdominais que deve ser comprometimento da mesentérica, da veia, como ele mostrou, ou da artéria. E esse conceito da profilaxia intensiva, né, que a gente tem utilizado bastante no paciente de alto risco, com quadro pulmonar ou com insuficiência de órgãos, dobrar a dose da enoxiparina, que aparentemente está melhorando esses quadros, a impressão que a gente tem, porque as complicações diminuíram. E tem essa dúvida da anticoagulação plena, como o professor Gil de Santos bem colocou, né? Se tem dúvida e estão se colocando protocolos de estudo, né? Tem protocolos no Clinical Trials, como a Luciana falou, que vão estudar exatamente isso. Tem trials que eles vão estudar dedímero acima de 500, outros trials dedímero acima de 1000, anticoagular pleno ou profilático para a gente ver. Eu acho que a gente tem que esperar o resultado desses trials e, por enquanto, fazer a dose dobrada de enoxiparina para os casos assim, de risco, né? Quadro pulmonar, insuficiência de órgãos, dedímero acima de 3.000, plaqueta baixa, tempo de protrombina alargado, que são esses pacientes que parece que morrem mais dos fenômenos trombóticos. E esperar os trials para anticoagulação plena. Não sei se o Benedito gostaria de acrescentar mais alguma coisa a esses comentários. E agradecer pela iniciativa, que eu acho que, como sociedade, né, como representante da Sociedade Paulista de Terapia Intensiva, e a Maria Auxiliadora representando o Ribeirão Preto, eu acho que a gente tem que fazer mais esses encontros. O Falcão também tem feito encontros de casos clínicos. Eu acho que só tem a engrandecer e a melhorar a qualidade da terapia intensiva do Estado de São Paulo. Bom, eu primeiro gostaria de agradecer à auxiliadora pelo convite e dizer aqui que eu estou extremamente feliz de ver a Carmen de novo. Faz sempre que eu não vi a Carmen, realmente a gente foi colega de turma, a gente era muito próximo da mesma subturma, né? Bom, de qualquer forma, como eu disse no chat, eu não sou intensivista, eu não
não sou hematologista, mas ontem eu estava de plantão na UE, a gente estava discutindo isso, né, falando que tratamento, eu falei assim, ó, quando eu chegar aqui, vocês não se preocupam com a cloroquina não, mas me dê heparina. Assim, porque, assim, eu não tenho dúvida, né, a aula do Gil foi espetacular, Gil, de novo, aprendi muito com o que você disse, e, particularmente, eu não tenho dúvida que a heparina tem que ser usada. Tem um trabalho que saiu no JAC, alguns dias atrás, do pessoal do Mount Sinai. Eles usaram em mais de 2.700 pacientes. Quem usou a heparina teve uma sobrevivência acima de 3 vezes, quase 3 vezes, na verdade, quem não usou. Então, assim, eu não tenho dúvida de que a heparina tem que ser usada. E eu coloquei ali no chat, o Gil mostrou, tem esse trabalho que a heparina pode se ligar na proteína, na spike, na proteína de superfície do vírus, e mudar a conformação tridimensional dela, e com isso, talvez diminuir a penetração dentro da célula, e com isso, obviamente, diminuir a infecção. Existe uma outra possibilidade que ela atuaria no heparansulfato, e o heparansulfato, na verdade, é uma molécula que gruda, né? Obviamente, ele tem que se ligar lá na ECA2 e no correceptor, né? Que é a TMPRSS2, né? Mas, teoricamente, a heparina também atrapalharia a ligação desse vírus mediada ali por alteração do heparansulfato. E outra coisa que, assim, que é esse dado que o Paulo colocou, né, da ação anti-inflamatória, principalmente nas NETs, mas ela também tem ação inibindo estonas, né? E quando a célula é rompida, ela libera estona, e a estona tem uma ação inflamatória. Então, acho que, assim, para mim, pelo menos nesse momento, né, a heparina aí é o wonder drug para mim. Assim, eu realmente, eu acho que, independente do tipo de tratamento possivelmente antiviral, eu acho que a heparina tem que ser realmente usada em todos os casos. Obviamente tem essa dúvida, eu vou usar profilático, eu vou usar terapêutico, né? Isso eu acho que o Aníbal falou muito bem, quer dizer, a gente está aprendendo ainda com essa doença, né? Não só em anticoagulação, mas tem muitas coisas, né? A auxiliadora e a gente tem discutido muito essa coisa que a Jaciara colocou, do paciente com 30 dias ainda ter PCR positivo. Então, tem muita coisa que a gente precisa aprender com essa doença. Então, só queria finalizar dizendo que eu agradeço novamente o convite, que para mim foi realmente uma espetacular aula do Gil, e toda a discussão, obviamente, né? Eu agradeço e desejo que todo mundo tenha um final de tarde, dia, noite, o que seja. Ok, professor. Obrigada a todos. Realmente foi bastante produtiva essa nossa discussão. Como vocês podem ver, não tem um consenso. Eu queria lembrar a quem estiver assistindo a gente agora que essa publicação será feita na nossa plataforma do YouTube e que vocês devem se inscrever e aguardar por novas aulas. Semana que vem tem mais, a gente vai discutir sobre o uso do corticoide no paciente crítico com Covid-19. Muito obrigada a todos, até mais.